Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e o programa de hoje será uma continuação, será derivado do programa sem contexto anterior, né? Que é o programa de número 104. Então, basicamente, eu vou continuar desenvolvendo a respeito de todas aquelas loucuras ali, todas aquelas ideias a respeito do passado da humanidade nas Américas e também ao redor do globo inteiro, tendo alguns pontos, alguns tópicos que foram levantados lá no papo do Joe Rogan com o Graham Hancock, sabe? Vai ter tudo a ver com aquilo lá. Então, se tu não ouviu o programa passado, escuta que vai ter mais aquilo lá, sabe? Vai ter mais coisa a respeito da história humana, antropologia e coisas desse tipo. E a primeira coisa que eu vou começar desenvolvendo aqui a respeito é sobre um negócio que eu já tinha comentado também no programa anterior, claro, que é sobre essa questão, assim, na verdade, eu não tinha comentado especificamente sobre isso, mas aqui a ciência mainstream quer dizer assim, convencional, sabe? Os pensamentos mais padrão, cientificamente falando, ainda costumam ser bem negacionista com relação a cataclisma, sabe? É engraçado que apesar que mesmo que hoje em dia esse lance do impacto que matou os dinossauros seja considerado a hipótese mais aceita, e a ideia também do Dries recente também é uma hipótese bem aceita, sabe? Ainda assim a humanidade tem uma grande dificuldade de aceitar ou de ponderar que possa ter eventos cataclísmicos, entendeu? Que foram muito importantes para questões, tipo, que realmente mudaram o curso da história da humanidade, sabe? Aquela velha história de que caiu um meteoro na Terra e permitiu que os dinossauros saíssem daqui e a humanidade sequer se desenvolvesse muito tempo depois, sabe? Os mamíferos se desenvolveram, depois chegou os primatas de modo geral, até chegar a espécie conhecida como Homo sapiens, né? E a mesma coisa então teria sido também na período do Dries recente, que mudou o curso da história e permitiu que a humanidade chegasse até aqui no momento que eu tô conseguindo gravar um podcast para falar com vocês, né? Esse tipo de coisa. E uma das razões pelo qual talvez a gente tenha esse comportamento é que na nossa história recente a gente não tem registros assim realmente de eventos assim cataclísmicos, né, relacionados assim a meteoros especificamente falando. Por exemplo, é uma coisa que eu particularmente aceito bastante a possibilidade e a existência, mas ao mesmo tempo que eu sei que realmente é um negócio que no presente momento está mais na esfera da ficção do que da realidade, do ponto de vista de não ter conseguido observar, né? Inclusive o registro histórico mais claro, pelo menos a única coisa que a gente consiga fotografar desse tipo de evento, que a gente pode ter algum exemplo, é um evento conhecido como evento de Tunguska, sabe? Aconteceu em 1908, Tunguska é uma região ali, era um rio, era não, né? É um rio ali que fica numa parte da Rússia, não sei se era a Sibéria, mas era a Rússia, sabe? E aconteceu em 1908, vocês vão procurar imagens, vão ver que até hoje em dia tem uma zona imensa devastada, sabe? Foi destruído, se não me engano, trilhões de árvores, são quilômetros e mais quilômetros e mais quilômetros. Basicamente, vocês vão ver ali um aspecto muito estranho, sabe? Deu pra ver que as árvores foram achatadas, sabe? E isso daí, então, foi causado por um asteroide, ou que é do tamanho de um carro, só que a maioria dos asteroides, quando eles entram na Terra, sabe? Quando eles penetram na nossa atmosfera, eles acabam sendo destruídos antes de alcançar o chão, sabe? E dizem que isso daí acontece diariamente. Diariamente entram pedaços de pedra extraterrestre, entendeu? Asteroides ou cometas, né? Cometas daí não é pedra, cometa é feito de gás e de gelos e coisas desse tipo, e líquidos também que vêm do espaço sideral, mas tanto cometas quanto asteroides entram na Terra diariamente, mas a maioria deles se evapora realmente na atmosfera antes de chegar até o chão, eles são destruídos. É como se de certa forma a atmosfera realmente fosse uma espécie de proteção, sabe? Que sem ela simplesmente a gente seria diariamente bombardeado por objetos vindo do espaço sideral, né? Pra quem se lembra do episódio lá dos aerolitos que lá do Chapolin Colorado, sabe? Que na verdade então o doutor estava errado, não caiu não, a gente não vê excessos de aerolitos caindo que nem o doutor lá sugeria, justamente por causa disso, entendeu? Porque objetos pequenos são destruídos na atmosfera antes que eles cheguem até aqui. Só que daí esse daí, especificamente de Tunguska, ele era um cara do tamanho de um carro, de um automóvel, basicamente assim, entendeu? E além disso, acredito que ele faz parte assim de uma chuva de meteoros que a gente está acostumado a enxergar, considerar, o nome dela é em inglês, só que eu conheço, é Taurid Meteor Stream. Taurid por causa que ela vem, a gente enxerga daqui da Terra como se esses meteoros estivessem vindo da direção da constelação de Touro, sabe? Por isso que tem esse nome, sabe?
Taurid, são os meteoros taurídeos, digamos assim, e meteor stream quer dizer realmente chuva de meteoros, assim, ou fluxo de meteoros, sabe? Mas basicamente é uma é um circuito que fica percorrendo vários asteroides e passam perto da Terra em 2 meses específicos, se eu não me engano é novembro e junho, não sei agora, mas tem 2 meses do ano que esses meteoros passam mais perto da Terra. E daí, em 1908, um deles chegou a entrar na Terra e daí ele se explodiu ainda no ar, entendeu? O asteroide em si se explodiu ainda no ar, por isso que a gente não tem uma cratera nesse evento de Tunguska. A gente tem só essas árvores achatadas. Mas essa devastação foi causada pelo quê? Pela explosão desse meteoro, desse asteroide do tamanho de um automóvel. Ele disparou daí uma energia, um ar quente que devastou essa quantidade enorme de floresta daí e tal, que felizmente era só uma floresta, né? Mas isso daí, se isso tivesse acontecido sobre uma cidade do tamanho de Londres, por exemplo, teria varrido Londres do mapa, sabe? Sem a necessidade do meteoro ter atingido a Terra, sabe? Simplesmente a energia que ele despejou ali em cima. E daí calcula também que esse tipo de evento similar ao de Tunguska já possa ter acontecido várias outras vezes na história da humanidade, em momentos que não se tinha registro, né? E também em lugares que não eram habitados também por pessoas. Então, basicamente, isso acontece regularmente, sabe? A questão de que quando que vai acontecer de novo algum evento cósmico desses que a gente vai enxergar, sabe? Qual vai ser a próxima vez? Porque matematicamente falando, sempre aconteceu, sabe? Alguns de proporção muito maior, gigantescos, sabe? Tipo o do caso que extinguiu os dinossauros, levou à extinção dos dinossauros, né? Outros em menor escala, mas, né, dá pra dizer que desde que eu nasci, provavelmente desde que os pais de vocês nasceram, a gente ainda não testemunha esse evento que nos marcou, sabe? A gente não tem essa história pra contar de uma cidade que foi arrasada, ou pelo menos parcialmente arrasada, de uma grande catástrofe que foi provocada por um objeto celeste, sabe, assim. Mas, né, matematicamente falando, esse dia tá chegando e eventualmente vai acontecer. Além do evento de Tunguska, tem outro que infelizmente esse não tem imagens, mas que aconteceu aqui no Brasil na década de 30 do século passado, sabe? É o evento do Rio Curuçá. É uma história também sobre isso, um cometa que caiu, as pessoas enxergaram labaredas e fogo e alterou a atmosfera durante uma época. Um padre daqueles que capuchinho, sabe? Que era esses padres que também escreviam. Ele foi lá fazer uma espécie assim de entrevista com moradores da região para computar, e esse caso daí também é considerado um evento legítimo assim de quando um meteoro atingiu a Terra no século passado e deixou marcas, deixou evidência. Só que esse daí não tem fotografias do capítulo e tal, né? Porque esse daí realmente foi um cometa, não foi um asteroide, tem essa diferença também e tal, que eu já falei um pouco assim, né? Mas então, isso daí eu não questiono, sabe? A possibilidade de meteoros e cometas e objetos celestes alterar o curso da história humana, e não só da humana, mas do planeta de modo geral, sabe? E acho muito curioso que a ciência mainstream, né, de modo geral, seja bem negacionista quanto a essa possibilidade, e esse tipo de pauta ainda tenha, tipo, faça com que as pessoas virem o nariz, né? Agora falar também sobre outra coisa que foi comentada pelo Graham Hancock nessa entrevista com o Joe Rogan, que eu achei muito interessante, que é uma das coisas que mais comprovam como a gente tem que simplesmente tirar o rei da barriga e estar aberto a discutir a respeito de certas coisas, assim, sobre possibilidades do passado da Terra, sabe? Que é sobre uma outra espécie de humanoides, uma outra espécie de humanos que existia, que é os Denisovanos, sabe? Em inglês, na verdade, é Denisovans. Se escreve Denisovans, sabe? Eles são outra espécie de ser humano, tipo Neandertais, sabe? Tem esses Denisovans. Eles têm esse nome por causa que eles foram descobertos numa caverna que se chama Caverna de Denisova, lá na Sibéria. Então, tipo assim, essa foi uma espécie de ser humano que, pra você ter uma ideia, ela foi descoberta lá nos anos 70, mas só foi ser catalogada lá pelos anos 90, que conseguiram falar, olha só, esses Denisovans não são Neandertais e não são seres humanos, e eles viveram aí na região da Sibéria num período que deve ter sido há 40, 50, 60 mil anos atrás, sabe? Só que daí, tudo bem, só que daí só lá por 2010 começaram a encontrar artefatos deles, inclusive um dos mais interessantes de todos. Esse daqui é uma das coisas que, tipo, é só mais uma vez, é só uma evidência, não é como se isso aqui tivesse obrigatoriamente reestruturado, redefinido a história da humanidade, agora tudo tá
tá definido. Não, não é isso não. Mas eu quero dizer que é uma evidência desse tipo de coisa que uma mudança de paradigma que pode estar em andamento, que você tem que pesquisar assim, só coloca assim, Denisovan Bracelet, ou bracelete mesmo, bracelete de Denisovan, que daí vocês vão ver que é um pedaço, é um fragmento de um bracelete feito por pessoas dessa espécie, sabe, dos Denisovianos aí e tal, ou Denisovans, sei lá, Denisovans, né? Enfim, esse bracelete daí e tal, daí mais uma vez sobre aqueles tipo de pessoas que são céticas, que falam assim, ai Renan, como é que tu vai acreditar que esse bracelete é antigo? Porque diz que esse bracelete daí tem gente que fala que ele tem 40 mil, ou 50 mil, ou 60 mil, ou 70 mil anos. As estimativas variam, mas são todas bem altas, sabe? O que todo mundo entra em acordo que esse bracelete não foi feito no ano passado recente, foi feito há dezenas de milhares de anos atrás, sabe? Esse bracelete daí. Agora, cara, se isso daí é mentira, esses cientistas, porque esses artigos são tipo, esse tipo de informação já foi publicado nas revistas mainstream, sabe? De discussão científica, não é uma coisa, isso daí já não tá mais na fase da especulação, é uma evidência e foi estudado, foi documentado por várias fontes diferentes esse tipo de informação. Então, tipo assim, cara, se é uma mentira, se é uma conspiração global pra nos mentir que esse artefato daí foi feito há muitos anos atrás e na verdade foi feito, sabe, em 2010, sabe, na Indonésia, aí eu já não sei, né, mano, não tem como eu saber, não vou descobrir aqui do meu quarto. Mas assumindo essa informação de que é um bracelete com dezenas de milhares de anos, a parte mais interessante dele é esse buraco que vocês estão vendo aí, se vocês estão vendo a imagem, esse tipo de perfuração daí, estudando realmente assim com técnicas de análise laboratorial, eles falaram que, olha só, isso aqui foi perfurado a uma velocidade muito grande, com um tipo de broca, uma tecnologia de furar que a gente não imagina que a raça humana seria capaz de ter, sabe? No máximo, a espécie humana poderia fazer algo desse tipo, assim, uma engenharia desse tipo, há uns 6 mil anos atrás, da nossa compreensão tecnológica, sabe? Não era para ser possível alguém estar perfurando, fazer um buraco com aquela precisão, por causa que dá pra identificar que para fazer aquele tipo de furo ali tinha que ter sido algo que gerava uma velocidade muito grande. Enfim, exigiria uma ferramenta para fazer esse tipo de perfuração ali, sabe? Então é o tipo de coisa que, mais uma vez aqui, ó, não tô falando assim, nossa, tecnologia do futuro, alienígenas do passado, sabe? E como é que é mesmo assim, aquela espécie dos reptilianos, entendeu? Não é essa parada que eu tô falando. Mas agora é só é só a possibilidade através desse tipo de evidência. Pera aí, como é que a gente foi encontrando um objeto que tecnicamente não devia estar dentro da nossa compreensão histórica, sabe? É sobre essas noções que estão se acumulando, estão surgindo, sabe? Esse tipo de evidência tá bom. Talvez a gente tenha muita coisa a respeito do nosso passado, das espécies humanas que viveram aqui. Para vocês terem uma ideia, em 2021 agora foi encontrado o que poderia ser uma nova espécie de ser humano, ou quem sabe também seja um ser humano denisoviano desses daí. Só que lá na China agora, em vez de estar na Sibéria, na Rússia, está na China, sabe? E é um nome o nome desse cara que foi encontrado na China, né? Esse fóssil, na verdade, se chama Homem de Long, porque Long é dragão em chinês, parece, sabe? Mas ainda estão estudando para ver se ele é um denisoviano, ou se ele é um Neandertal, ou se ele é um Homo sapiens. Mas enfim, encontraram daí um novo tipo de fóssil, um novo assentamento também com muitos anos de vida, bem antigo. Os denisovianos até agora eles têm muito pouco material genético deles, sabe? Essa é outra coisa para esse lance de fóssil, para ter osso conservado, é um negócio extremamente difícil, extremamente complicado, sabe? Arqueólogos não trabalham, e paleontólogos também, eles não trabalham com grandes quantidades de evidência, sabe? Não é assim que funciona. Seja gente que estuda dinossauros ou seres humanos, é muito difícil tu encontrar ossos preservados, sabe? Por isso que tem questões tipo assim, mumificação que facilita, né? Mas de modo geral, a maioria das pessoas que morreram não deixaram nenhum registro e não vai ter como encontrar de maneira nenhuma, sabe? Porque os ossos também se decompõem, né? Ainda mais depois de milhares de anos. Então encontrar um fóssil de 40, 50, 60, 70 mil anos atrás é muito raro. Isso daí acontece quando o esqueleto está numa condição muito específica, num terreno muito específico, ele está enterrado num lugar muito específico que impede ele de se decompor, entendeu? E daí fica mantido ali e tal. Geralmente, né, fossilizado, ele virou uma rocha, na verdade, também, né?
Por isso que acontece muito assim no caso dos esqueletos dos dinossauros. Mas, né, tanto os fósseis humanos quanto fósseis assim desse tipo de coisa, a gente realmente encontra pedaços, né? Não é como se fosse encontrar um fóssil completo, assim, totalmente preservado. De vez em quando é uma parte bem específica de osso, por isso que eles vão comparando, vão testando e vão falando, ah, esse aqui é da mesma espécie que esse daí, sabe? Mas enfim. Então, essa nova espécie de ser humano, homem denisoviano, sabe? Isso daí é o tipo de formação que eu não teria nem como estar nos meus livros escolares lá de quando eu estava estudando ensino fundamental, sabe? Realmente é uma coisa bem moderna que agora está sendo mais descoberta, está sendo mais estabelecida e é bem aceita, sabe? E daí que tipo de tecnologia, que tipo de compreensão, que tipo de, sabe, de ferramenta, que tipo de... Será que esses denisovianos tiveram até civilizações? Sabe? Eu acredito que tem muita coisa interessante para ser pesquisada, para ser descoberta, sabe? É esse tipo de coisa que eu acho ah, interessante, né? E vocês querem ver um outro exemplo de algo fantástico que até pouco tempo eu sequer tinha noção de que existia, e talvez tu que está me ouvindo também não sabe que exista, é a tal de máquina de Anticítera, né? O que é essa máquina de Anticítera? É o computador analógico e planetário mais antigo que se tem conhecimento. E sabe de quando que ele deve ter sido feito? No século I antes de Cristo, né? Procurem aí para ver essa imagem dessa máquina. Isso daí é uma máquina que foi encontrada, ela é feita de bronze, né? Por isso que eu tô chamando de máquina, ela é feita de bronze e movida com engrenagens, né? Ela foi encontrada dentro da água em 1901, se eu não me engano, só que na época que ela foi encontrada, ela não, tipo, não deram muita bola para ela e por causa do estado que ela tava, sequer tinham notado que ela se tratava de uma máquina. Muito tempo depois, com muitos avanços, com muita pesquisa, os pesquisadores foram notando o quanto esse negócio dele era fantástico, era fabuloso, era incrível e foram descobrindo para que ele servia também, né? É basicamente algumas das coisas que eles foram constatando. É a complexidade que ele tem, como eu falei, ele funciona com engrenagens. Dizem que a complexidade dele rivaliza com relógios do século XVIII, que muita gente durante muito tempo achava que ele era um relógio, mas ele não é. Ele provavelmente é um upgrade de outras ferramentas que tinha para essa questão de medir períodos assim astronômicos, porque o que essa máquina faz, e hoje em dia parece que eles já conseguiram reproduzir ela várias vezes em versões modernas, sabe? Eles conseguiram compreender a tecnologia, estudar ela, recriar ela de uma forma que descobriram com exatidão mesmo o que ele faz. E basicamente esse negócio daí, cara, ele calcula múltiplos e múltiplos ciclos astronômicos diferentes, sabe? Ele calcula anos lunares e anos solares, sabe? Eu sei que, por exemplo, assim, um ano solar é 19 anos da Terra, sabe? E o ano lunar eu não sei quanto que é. E ele calcula também um período que era referente aos jogos, tipo, não é as Olimpíadas, mas é os jogos que viraram as Olimpíadas, sabe? Os jogos gregos da antiguidade, digamos assim, que também era de 4 em 4 anos, mas, né, uma ritualística diferente. Então, deem uma olhada nisso daí, observem, leiam a respeito, porque realmente é um negócio muito fascinante que está sendo descoberto muito mais. E pense que é o seguinte, cara, isso é um negócio que existia lá na Grécia, que a Grécia é um dos lugares que recebeu mais atenção histórica. E ainda assim, esse tipo de coisa daí, a maioria das pessoas nem sabe que existia, cara. Vai dizer que isso não tá quebrando um paradigma gigantesco. Qual de vocês que tá me ouvindo aqui imaginava que antes de Cristo ter nascido, a humanidade já tinha criado um negócio desse tipo daí com tanta eficácia? E outra coisa que também que eles são obrigados a destacar é o seguinte: se esse daí não tem erros, esse aparelho, sabe? Examinando eles, tipo, ele foi, tipo assim, agredido pela água e no estado de conservação que ele tava, sabe? Mas agora, sobre a composição dele, de como ele foi feito, essa máquina não tinha erros. Então isso daí implica, obrigatoriamente, que ela não é a única, entendeu? Eles faziam essa máquina, eles sabiam produzi-la, porque não tem como tu criar um bagulho desses por acaso, por acidente, ou sem erros, sabe? Não tem indícios de que tá alguma coisa ali que não tá funcionando, não tem indícios de que tem parte extra de metal, que tem uma engrenagem que não tem fundamento, sabe? Quem montou essa máquina daí já estava montando ela numa versão que não era a primeira. Vocês conseguem entender? Então, cara, isso daí pra mim é uma clara quebra de paradigma muito grande, sabe? Se a humanidade antes de Cristo já tinha uma tecnologia dessas, quem somos nós para dizer que não aconteceu várias outras coisas, não existiram muitos outros objetos, né? E daí também pode entrar aqueles paranoicos que dizem, ai, como que
Como é que nós vamos saber que essa máquina existe há tanto tempo, que não foi um negócio que alguém inventou e agora tá mentindo na internet? Olha, cara, daí que nem eu falei, esse tipo de informação privilegiada não sou eu aqui do meu quarto que vou saber, sabe? Eu não tenho como chegar perto dessa máquina, eu não tenho como testar ela e descobrir a idade dela, entendeu? Eu tô simplesmente reproduzindo informações que são passadas por canais sérios, né? Com gente que realmente diz que tá estudando essas paradas. Agora, se é uma mentira, conspiração para me enganar, aí eu já não sei. Me desculpa, mas não sou eu que posso esclarecer para ti, né? Mas essa é uma questão que as pessoas se esquecem regularmente da história, sabe? A maioria dos artigos, dos artefatos históricos, não estão mais aqui pra gente ver, cara. Por várias e várias questões, sabe? Principalmente porque tinha muita batalha, muita guerra de poder, e geralmente o que tu faz quando tu assume o poder é destruir tudo que era do regime anterior, sabe? Tu destrói a religião deles, tu destrói a cultura deles, tu destrói a tecnologia deles, tu faz de tudo para as pessoas se esquecerem que existia alguém antes de ti, sabe? É isso o que basicamente a humanidade fazia nessas lutas de poder, sabe? E a Grécia foi um lugar que trocou de poder e trocou de governante durante muito tempo, sabe? Várias e várias vezes a transição de poder rolava de figuras de dentro da própria Grécia, sabe? De pessoas que representavam os povos helenos ou os povos romanos, eles assumiam o poder e tinham de convicções diferentes. Então, é muito provavelmente esse tipo de coisa foi destruída de propósito, sabe? Não deve ter desaparecido, tipo, a gente não deve conseguir encontrar mais dessas máquinas de anticítera por acaso, né? Mas agora, se essa daí tava dentro d'água, cara, várias outras questões, sabe? Tipo assim, se tem partes da Grécia que já afundaram e a gente não tá ligado, ou, né, se todas essas coisas assim que são meio especulação, meio teoria conspiratória, talvez, mas ainda assim, cara, o ponto é que esse tipo de máquina está sendo estudada, está sendo descoberta. Para vocês terem uma ideia, parece que até que ano passado, ou foi 2018, se eu não me engano agora, reproduziram essa máquina de anticítera com Lego, sabe? Com Lego recriaram e o Lego também funciona. Faz direito a mesma função, sabe? Porque tem engrenagem feita de Lego também, né? Mas foi feito por um engenheiro mesmo, sabe? Que conseguiu recriar essa máquina. Então, cara, é fascinante. E mostra várias outras coisas, né? Pra vocês terem uma ideia, isso daí também calcula a órbita de 5 outros planetas do sistema solar. Basicamente, todos os planetas que os gregos já conheciam naquela época, sabe? Então, mais uma evidência de como eles eram muito ligados em astrologia e astronomia também, né? Astronomia porque eles sabiam do que eles estavam falando, mas astrologia por causa que esses eventos tinham simbolismo além do astronômico, eles também tinham um simbolismo astrológico, sabe? Eles se importavam em saber essas coisas porque para eles tinha tudo a ver, né? Não é à toa que Roma rebatizou seus deuses com o nome dos planetas, sabe? Até onde eu sei, os planetas tinham esses nomes, que seria Marte, só que em grego, né? Eu tô falando a versão em português. Mas Marte, Plutão, Netuno, Júpiter, esses planetas que eram os que já eram conhecidos por eles. Eu sei que alguns deles não sabiam, agora eu não sei quais dos planetas do sistema solar os romanos conheciam. Mas foi quando teve essa mudança de poder, essa mudança de paradigma, que foi de Grécia para Roma, digamos assim, é que eles resolveram vamos trocar, por exemplo, esse nome de Zeus para Júpiter, sabe? E por que eles fizeram isso? Por causa que os planetas eram importantes, caralho. Os planetas, os astros em si eram importantes para eles, era equivalente a deuses, sabe? E por quê? Bom, por vários simbolismos que talvez eu não seja capaz de passar para vocês, sabe? Mas mais uma vez é para destacar o quanto a astrologia e a astronomia sempre andaram de mãos dadas e simplesmente as pessoas se esqueceram disso e acham que a astrologia é só o que o professor Natanael falava na rádio, né? Essa aqui eu vou mostrar a minha idade, como eu sou velho, né? E aí, outra coisa que também foi comentado nesse papo entre Joe Rogan e o Graham Hancock é os Olmecas, né? Que eu já fiz um programa também que eu mencionava sobre isso, mas eu vou falar mais uma vez um pouco sobre os Olmecas. Quem são os Olmecas? São o que a ciência hoje em dia considera a mãe das outros povos mesoamericanos, né? Durante muito tempo, eu, pelo menos quando era criança, quando a gente falava de povos mesoamericanos, a gente falava de maias, incas e astecas, né? Os maias sendo os mais bem documentados, os astecas em segundo lugar ali de perto, e os incas sendo um pouco menos informações. Só que, né, desde o século XVIII, na verdade, século XIX, lá para 1850,
foi descoberto a primeira cabeça colossal dos Olmecas, que vocês nunca viram essa imagem. Tá na hora já de pesquisar, porque cada vez mais estão estudando essa civilização, então tá na hora de vocês saírem das pessoas que não sabem quem são os Olmecas e está com essa informação gravada na cabeça. Pesquise essas cabeças colossais Olmecas aí, para vocês terem essa imagem na cabeça quando alguém levantar esse assunto, vocês saberem. Esses cabeções aí, feitos de pedra, já foram encontradas 19 delas na América. Na Mesoamérica ali e tal, em vários lugares bem distantes também, e essa daí é mais antiga do que a maioria das outras civilizações da Mesoamérica, sabe? É por isso que já se sabe que os Olmecas devem ter surgido ali entre 1500 a.C. e existido até 400 a.C. No caso, os Olmecas coexistiram com os Maias e com os Astecas, inclusive esse nome Olmecas não é uma palavra deles para eles mesmos, sabe? Assim como vários outros povos que a gente conhece, que a gente estuda, a gente nunca descobriu como eles se definiam. Os Olmecas não tinham um nome específico para eles mesmos, sabe? Eles também não deixaram assim registros deles, como eles se identificavam. Então, essa palavra Olmeca, eu não sei se ela é maia ou asteca, mas era um idioma num desses outros povos para se referir a eles, e se não me engano quer dizer o povo da borracha, sabe? Porque parece que eles extraíam borracha lá de uma árvore, da região deles, né? Só que é que tá, hoje em dia cada vez mais aparecem mais essas estruturas olmecas que são muito misteriosas, sabe? Eu nem vou falar muito da parte assim, vou falar um pouco da parte da especulação de gente que defende que eles possam ser pessoas de origem africana por causa dos traços dessas imagens, mas outros dizem que esses traços também são identificáveis em povos da Mesoamérica, sabe? Não é como se esses lábios carnudos e o nariz fosse indicativo unicamente de um povo africano, e eu consigo compreender os dois argumentos. Eu consigo ver a gente que olha para um rostão desses e fala, olha, parece um rosto de alguém que nasceu na África, e eu dizer, sim, e eu também consigo entender a gente dizer, ah, não, mas tem isso e aquilo, né? Tem outra coisa muito interessante que é esses capacetes daí, que aparece praticamente todos esses cabeções enormes estão vestindo esse capacete, se é que é um capacete, tem um tipo de coisa que tu fica meio assim, né? E como eu já falei, não teria um registro, eles não falavam nada, então todas as interpretações que são feitas sobre quem foram os Olmecas, como que eles pensavam, como que eles viviam, é totalmente especulação, totalmente as pessoas tentando interpretar. Por exemplo, assumem que esses rostões daí eram representação de governantes, porque antes achavam que eram deuses, mas depois trocaram para governantes mesmo, sabe? Tipo assim, reis, especificamente, que construíram essas cabeças enquanto eles ainda estavam vivos, mas é várias áreas diferentes. Tem gente que assume também que a cultura olmeca pode ter sido importada para tribos que não eram deles, simplesmente por questões assim, políticas de influência, porque notavam o quanto os Olmecas estavam se expandindo e eles estavam se tornando referência de elite na Mesoamérica, sabe? E assim como a maioria desses outros povos também, tipo, mais do que os outros, né? Os Olmecas ninguém sabe como e por que eles desapareceram, por que não se perpetuou, por que a cultura, os traços que a gente identificava como Olmeca, os símbolos, as imagens deles desapareceram enquanto a dos Maia e dos Azteca não foram adiante. Não há indícios assim, deles terem sido mortos, enfim, né? Aqui também não estou querendo soar conspiratório, eu estou falando que não tem uma explicação muito sólida sobre o porquê, né? E eles desapareceram assume-se que eles desapareceram em 400 a.C., isso é um bocado antes dos espanhóis ter chegado na América Latina, né? Que geralmente muitas das extinções, pelo menos o final dessas civilizações, é colocado assim em função do período de colonialismo, né, dos conquistadores espanhóis. Mas nesse caso, ainda não, né, não tem nada de... muito antes disso, muito antes de Jesus Cristo nascer, inclusive. Então, né, e outra coisa também que coloco é que várias das outras coisas que outras culturas da Mesoamérica assumiram, abraçaram e identificaram como deles, tiveram origem sim na cultura olmeca, como por exemplo o famoso calendário maia que a gente fala, sabe, o calendário maia provavelmente era um calendário olmeca que foi adaptado e, sabe, assimilado pela cultura maia. O mesmo vale para várias das figuras deles, dos deuses, como por exemplo assim, os jaguares, sabe? Tem umas imagens que eles chamam de homem-jaguar. Eu confesso que eu li explicações a respeito, tem gente que defende que em vez de ser um jaguar pode ser um sapo. Na minha cabeça parece mais um sapo, porque não tem dente. Pra quem não sabe, jaguar é um nome assim da onça pintada, sabe? É o terceiro maior felino predador do mundo, né? Atrás do leão e do tigre. E assim como o leão e o tigre, todos esses grandes predadores sempre são, tipo assim, reverenciados pelas culturas que conhecem eles, né? Assim como vários lugares do mundo colocavam leões
na frente das imagens deles e tudo mais, e de outros lugares do mundo colocavam tigres. Os povos da Mesoamérica tinham essa mesma devoção pro jaguar, pra onça, que nem tem até hoje em dia. Tipo, tribos ainda têm muito simbolismo muito grande pros jaguares. Só que tem essas imagens chamadas de homem-jaguar que pra mim realmente até parece assim um sapo, sabe? E tem gente que defende que pode ser sapo mesmo, por causa que várias questões de o que o sapo poderia significar, além de todo o lance de alucinógeno também, que vários sapos têm, eles soltam substâncias alucinógenas, e várias dessas tribos da Mesoamérica tinham contato sim com esse tipo de animal pra fazer esse tipo de ritual, sabe? Então eu realmente não duvido que na verdade a gente chama de homem-jaguar, mas era homem-sapo. Mas isso é pra minha visão, né? E daí, além disso, também levanta outras daquelas perguntas, né? Que tipo assim, como que essa civilização surgiu? E só porque agora eles estão falando que ela é a mais antiga, quem é que garante que, assim como eles achavam que os maias e os astecas eram os mais antigos, e agora apareceu os olmecas mais antigos do que eles, quem garante que não tem uma civilização mais antiga que os olmecas, que fica fazendo essa coisa cada vez indo mais para trás, sabe? Então, é desse tipo de coisa que é levantado. Essa tribo dos Olmecas, que hoje em dia está muito mais bem documentada, muito mais bem estabelecida, mas ainda assim muitas das coisas a respeito deles vão ficar na parte da especulação para sempre, sabe? Por não ter nenhum registro assim. Tipo, parece que tem até a escrita deles, mas tem gente que defende que aquela escrita não é deles, é uma escrita mais moderna. Tem todo um debate assim, porque se essa escrita deles for real deles, eles se tornam a escrita mais antiga do continente mesoamericano, sabe? Ali por 900 a.C. Várias dessas coisas assim ainda está em discussão, né? Mas o que não está em discussão é o quanto que esses Olmecas eles foram, sim, importantes para a formação cultural, religiosa, sabe? Dessa região ali, como um todo. E tem também outra coisa que é legal das imagens, assim, que tu vê. Tem algumas imagens também que tem algum caráter, assim, que eles podem interpretar. Tem interpretado como representassem questão de rituais, sabe? Rituais envolvendo sacrifício de outros seres humanos também. Esse é o tipo de coisa que os maias e os astecas a gente assume e aceita que eles tinham esses rituais também, sabe? Por questão de representações bem claras, né? Se vocês pesquisarem sobre esse assunto, vocês vão ver que tem daquelas monumentos aos maias, aqueles bem bonitos, quer dizer, na minha opinião, bem bonitos, bem complexos, porque eles fazem um relevo muito doido assim e tal, mas tem umas imagens que tu consegue identificar facilmente que é como se tivesse alguém pressionando algo em direção ao peito de outra pessoa, dá pra te imaginar que é uma faca ou alguma espécie de arma ritualística assim e tal, e outro ser humano atrás dele segurando os braços dele para trás, então realmente parece um caráter assim, ritualístico de uma matança, né? Existem as máscaras de pedra também, que na verdade também é coisas que eles vieram dos Olmecas. Os Olmecas faziam máscaras de pedra. Para quem é fã do Jojo's Bizarre Adventure, eu cresci sendo fã de Jojo's Bizarre Adventure, e até onde eu sei, eu sempre imaginava que essa máscara era um negócio que eles tinham tirado dos maias, mas na verdade os maias já tinham puxado isso de outra civilização mais antigas que eles. Então, a origem dessa história de existir uma uma máscara de pedra, e será que alguém realmente fazia um ritual envolvendo uma máscara de pedra para matar outros seres humanos, respingar essa máscara com sangue? A verdade é que provavelmente sim, entendeu? Então, outra coisa interessante que o Hirohiko Araki escolheu para colocar no anime que ele fez, né? No mangá, na verdade, Jojo's Bizarre Adventure. E daí, outra coisa que foi importada da cultura Olmeca para as outras religiões da Mesoamérica é o Quetzalcoatl, né? Que na verdade ele não tinha esse nome Quetzalcoatl, até onde eu sei, ele é uma palavra asteca, né? O que é o Quetzalcoatl? Quetzalcoatl é a serpente emplumada, sabe? É a ideia assim de um deus, uma divindade que ele tem esse aspecto. Ele é uma serpente, só que ele tem penas, e que daí uma vez ele também é interpretado como um dragão, algo desse tipo, sabe? Algo dessa linha, mas o nome que eram chamados pelos nativos era de serpente com plumas, né? E esse Quetzalcoatl já existia na cultura olmeca, provavelmente com outro nome, claro, né? Mas a gente não sabe como é que eles chamavam. Só que essa daí é uma coisa interessante também sobre o Quetzalcoatl, ele é um deus civilizatório, sabe? Que é um negócio que era comum em vários povos também. Tipo assim, vários dos panteões tinham um ou mais deuses com a função de passar a civilidade para as pessoas mesmo, sabe? Um deus que ele tava ali para representar coisas mais
pacíficas, sabe? E de integração. E não era o único, sabe? Os maias, os astecas, por exemplo, eles eram povos guerreiros, povos de sacrifício, povos combatentes, né? E eles também tinham os deuses da guerra deles que eles invocavam quando eles precisavam. Mas ainda assim, eles também tinham um deus civilizatório, né? Um exemplo também era no Egito. No Egito eles têm Osíris. Osíris, ele é essa figura, ele é o deus civilizatório do diálogo, da conversa, da integração, da sociedade se tornando mais, sabe, compreensiva, mais civilizada, digamos assim, e o Quetzalcoatl tem para os povos mesoamericanos isso daí. Ele também é atribuído a outras coisas, como a agricultura e tal, mas de modo geral, ele é uma divindade cultuada num sentido assim de paz, harmonia, e não de combate, não de guerra, não de confronto. E daí, outra coisa que eu já tinha comentado, mas sempre vale a pena reiterar, é que, né, em várias das imagens, várias não, em algumas das imagens dos Olmecs, tipo aquela que é considerada a imagem mais antiga da serpente emplumada que a gente já encontrou, que você tem que escrever assim, Dragon Statue Olmec, algo desse tipo, que é aquela imagem que eu já fiz um programa que eu mencionei ela especificamente, sabe? Que é uma imagem que parece que tem um ser humano dentro de uma nave ou de... Eu tô fazendo a minha interpretação do século XXI, entendeu? Eu não sei como é que as pessoas de outras formas, de outras épocas viram. Mas parece que é uma pessoa dentro de uma nave, que pode não ser necessariamente uma nave física, mas sei lá, é uma nave com forma de dragão em torno dele, e na mão da pessoa que tá dentro dessa nave, ou seja lá o que essa porcaria for, ele tá segurando uma daquelas misteriosas sacolas de mão que ninguém sabe o fundamento delas, né? Vocês podem pesquisar pelo nome assim, handbag, né? Sacola de mão, e vai ver que essa espécie de sacolinha era representada em imagens dos Olmecs, em imagem lá em Göbekli Tepe, que é o mais antigo dos sítios arqueológicos que a gente conhece, né? Então, mais de 10 mil anos atrás, as pessoas já estavam usando essas sacolinhas aí, mais de 10 mil anos atrás, né? E na Suméria também tinha, os povos assírios, enfim, até na Índia, se não me engano, tem algumas imagens que mostram esse tipo de sacolinha, ou seja lá o que for, pode não ser necessariamente uma sacola, mas o que é essa merda daí que várias pessoas do mundo inteiro desenhavam, pessoas com distância de tempo de vida, tipo assim, viveram milhares de anos de distância uma da outra, e ainda por cima também viveram milhares de quilômetros de distância uma da outra, né? Então, é uma coisa muito difícil de entender. E daí, mas as pessoas tentam entender. E uma das formas de falar sobre isso, o Graham Hancock, nesse papo que ele teve com o Joe Rogan, ele comentou a respeito de um cara que ele disse que já encontrou algumas vezes e que ele discorda, na maior parte do tempo ele discorda com esse cara, que o nome desse cara é Richard Dawkins. Que, pra quem não sabe, foi o Richard Dawkins que cunhou a palavra meme, né? Vou dar uma pequena aula sobre essa questão, assim, da memética das ideias, mas... Sabe, hoje em dia eu sei que já mudou, digamos, o que essa palavra quer dizer especificamente. Se tu falar meme, especificamente as pessoas vão associar a uma imagem ou um vídeo, alguma coisinha curta e de comédia, entendeu? Que foi esse o sentido que a internet deu. Mas para vocês que não sabem, essa palavra não é moderna. O Richard Dawkins cunhou ela nos anos 70, no livro dele, que agora eu esqueci o nome do livro, mas acho que é O Gênesis Egoísta, ou algo tipo assim. E esse Richard Dawkins era um escritor, pesquisador, não me lembro qual é a área que ele era especialista, mas ele era um cara assim que também dava opinião sobre várias questões, e ele falou sobre essa noção da memética das ideias. E o que é a memética das ideias? É que é basicamente sobre esses comportamentos que a gente adquire por cópia, sabe? Aquela coisa que tu vê alguém fazendo, culturalmente falando, alguma prática, algum pensamento, alguma ideia, alguma doutrina, algum comportamento, seja lá o que for, e as pessoas começam a reproduzir, e daí isso se torna um meme, entendeu? Que basicamente, depois hoje em dia, a gente desvirtuou essa ideia por completo. Mas o que essa memética das ideias tem a ver com o que o Graham Hancock estava falando? Era isso daí, que tipo... Parece que a humanidade está copiando uma forma mais antiga de agir, entendeu? Porque nós estamos vendo gente que estão muito distante, que elas não deveriam nunca ter se encontrado, e ao mesmo tempo parece que essas pessoas chegavam a conclusões muito similares. Quando a gente fala que, quando eu menciono e bato na tecla de que a astrologia é uma cultura mundial, a questão é que a astrologia é uma cultura mundial, sabe? A gente fica com esse papo de que, tipo assim, quem inventou, quem fez primeiro. Cara, não faz diferença quem fez primeiro se considerar que pessoas de outro lugar do mundo também fizeram e por quais razões, entendeu? Por quais razões que a humanidade sempre chega nas mesmas conclusões, sabe? Por que e daí, tipo, tem algumas possibilidades, né? O Graham tá falando da ideia de que ele acredita nessa noção de que tinha um ancestral anterior a essas nações mais antigas, que daí as pessoas só estavam acessando uma
um conhecimento prévio que eles já tinham, né? Mas eu também acho que se não quiser levar para esse lado do racional, dá para levar realmente do lado do subconsciente coletivo, entendeu? E daí isso tem a ver com espiritualidade, com o mundo das ideias, se as pessoas estavam sendo ensinadas através de sonhos, através de guias espirituais, eu não sei, mas seja lá o que for, a raça humana parece sempre ela parece perseguir algumas coisas específicas quando se fala de processo civilizatório, que são coisas como os céus, astronomicamente e astrologicamente, entendeu? É um processo civilizatório. Assim como um grupo de seres humanos começava a criar raiz num lugar, era normal que eles ficassem muito focados no céu, olhando para cima, interpretando e atribuindo. No quais são os fundamentos por trás das noções que essas pessoas tinham, eu não sei como dizer especificamente, sabe? Mas acontecia. E além disso, também outras coisas que a gente vê que as pessoas são obcecadas é o quê? A geometria, né? Formações geométricas, símbolos específicos e alinhamento e com precisão, sabe? Esse tipo de coisa a gente também viu acontecer em vários lugares do mundo, do planeta Terra inteiro, né? As pessoas também eram obcecadas pela sua própria Terra, pelo seu próprio planeta, pelo seu próprio mundo que tinha ali na volta. A vida após a morte também é um assunto que é recorrente em mitologias e religiões. Não tem uma civilização que não tenha interpretado, não tenha descrito, não tenha trabalhado e não tenha criado sua própria noção de viver baseado no que vai acontecer depois que as pessoas morrem, né? E daí, alguma razão por trás desse tipo de coisa ter semelhanças e não ser um bagulho desprovido de fundamento, sabe? Por que que os nativos da América do Norte e os egípcios antigos tinham doutrinas muito similares, sabe? Da onde que vinham esses fundamentos? Tem algumas opções, entendeu? Ou é uma memética de ideias ancestral, a nossa espécie praticamente como um todo que a gente desconhece, mas que nos une, ainda assim, ou então realmente, né, é esse subconsciente coletivo, sabe? Essa ideia de que os pensamentos, as ideias, as interpretações, elas não são necessariamente infinitas e sem uma ordem por trás. Simplesmente a gente recebe, capta as coisas que estão, né, além da nossa visão terrena, mas ainda assim nós podemos enxergá-las de uma forma ou que outra, não é verdade? E tem outro lugar, tem outro sítio arqueológico interessante que foi mencionado nessa conversa, que se chama Serpent Mound. Serpent, de serpente mesmo, e Mound eu não sei exatamente o que quer dizer, mas deve ser alguma coisa a ver assim com colina, talvez, por causa que teve esse tal de Mound View, que eu já citei para vocês. Esse Serpent Mound é basicamente assim, uma formação que fizeram com terra, que faz a forma de uma serpente, e a cabeça dela está alinhada especificamente com uma constelação lá no momento assim que tá, se tu chegar lá na época do verão, mesmo no solstício ou no equinócio, eu não sou muito especialista nessas palavras, eu uso elas com frequência, mas honestamente eu não sei muito bem, acho que solstício é de inverno e equinócio é quando vai entrar no verão, eu acho que é isso, mas eu não sei se também tem um para ele, para entrar na primavera, entrar no outono, mas eu sei que essas palavras têm a ver com isso, sabe, com essa transição das 4 estações, né? Então esse Serpent Mound, eu sei que quando na época do verão, especificamente, ele se alinha com uma constelação lá, mais uma vez deixando bem claro que a astronomia era muito importante para esses povos nativo-americanos, né? Aí eu vou sair um pouco assim da América do Norte e vou vir para a América do Sul, porque o Graham Hancock fala bastante especificamente da Amazônia, ele comenta várias questões a respeito da Amazônia que eu acho que já havia mencionado alguma vez em algum programa sem contexto que eu gravei antes, mas vamos repetir porque, né, tem tudo a ver, são coisas assim referentes a esse tipo de assunto que pode esclarecer não, levantar várias perguntas, vários questionamentos a respeito dessa floresta gigantesca que tem, sei lá, acho que são em 6 países da América Latina e uma grande parte dele está aqui no Brasil, né? Então, o que tem? A primeira coisa que ele comenta é a ideia de que existia uma civilização, né, muito grande na Amazônia. Quando eu digo civilização, realmente assim, era algo um povo que podia ter deixado assim, verdadeiras cidades para trás e uma herança histórica muito grande. E a gente nunca conseguiu se encontrar com essa população ainda. Em primeiro lugar, tem uma coisa a respeito da floresta amazônica, que cerca de 5.000 quilômetros dela ainda não foi explorada. Tipo, literalmente sequer foi colocado os olhos naquela região e muito menos estudado o que tem nas profundezas dela, sabe? Literalmente escavando, descendo, sabe? Não só, tipo assim, a gente não encontrou uma cidade na superfície, mas a gente nunca escavou. Então, a Amazônia é um lugar praticamente inexplorado, então a gente não sabe muito a respeito disso. E, por exemplo,
os portugueses e espanhóis, eles assumiam que os índios ali tinham se colocado na floresta amazônica. Aí quando eu quero dizer isso, eu quero dizer na floresta amazônica especificamente, sabe? Não no resto do Brasil. Mas eles tinham se feito tribos na floresta amazônica basicamente lá pelo ano de 1000, entendeu? 1000 depois de Cristo. No caso, eles estariam ali há mais ou menos uns 500 anos antes de ter chegado os portugueses e os espanhóis na floresta amazônica. Só que o primeiríssimo cara, isso daí já era algo que era assumido depois que os portugueses e espanhóis estavam mais acostumados com a América, sabe? Mas agora o primeiríssimo cara a cruzar o que hoje em dia a gente chama de Rio Amazonas, ele é o cara inclusive que batizou o Rio Amazonas na época com o nome dele, sabe? Porque ele foi o primeiríssimo cara a cruzar o que hoje em dia a gente chama de Rio Amazonas, sabe? De um ponto até o outro, ele atravessou todo esse enorme rio que tem, né? E o nome desse cara era Francisco de Orellana, sabe? E esse Francisco de Orellana, que foi o primeiro cara a fazer isso, quando ele voltou para a Europa e ele contou as histórias dele, ele relatava que ele se encontrou, e ele, a tripulação dele no caso, se encontravam com grandes civilizações de índios, sabe? Que ele disse que encontrou milhares e milhares e milhares de índios por onde que ele passava, com muita gente, assim, diferente, e cidades, sabe? Literalmente cidades construídas no meio da selva. E daí só que daí demoraria praticamente cerca assim, de 100 anos para os portugueses e espanhóis voltarem a atravessar a floresta amazônica de novo. E eles nunca encontraram nada disso. E daí o que eles assumiam, então o Francisco mentiu, né? Era o que os caras na época, bom, se o cara teve aqui em 1400 alguma coisa, sabe? E atravessou tudo disso, que viu um monte de índio, a gente chegou aqui uns 80 anos depois dele ter vindo aqui, a gente não tá achando nada disso que ele tá falando, então o Francisco de Orellana mentiu, simples assim, né? Só que daí uma das coisas que se levanta é o que poderia ter feito esse primeiro contato, sabe? O primeiro homem europeu a entrar na floresta amazônica, provavelmente o contato, se ele realmente interagiu com os povos nativos, a chance de que ele teria espalhado alguma doença, ou a tripulação dele, no caso, passasse alguma doença, alguma bactéria, que os nativos americanos não estavam acostumados, e nativos americanos, no caso da América Central, ali, na floresta amazônica especificamente. Os nativos da Amazônia não tivessem acostumado, eles seriam devastados rapidamente, sabe? Literalmente, qualquer doença que eles pegassem, por exemplo, assim, uma doença fodida da porra, tipo assim, varíola, sabe? Ia massacrar a cidade inteira, a população inteira, rapidamente, sem qualquer chance de reação, sabe? Eles não tinham nenhuma, sabe? Era uma doença de outro hemisfério que eles não tinham nenhum tipo, assim, de anticorpo para combater, e eles não tinham os meios de se curar. Então, é uma coisa que, tipo assim, é o tipo de evento de genocídio, sabe? Indireta, sabe? Sem intenção, mas que a gente assume que aconteceu em alguns lugares da história mesmo. Tipo, por exemplo, a Ilha de Páscoa, sabe? A Ilha de Páscoa que tem aqueles rostões misteriosos lá, muita gente deduz que a tribo nativa que vivia lá foi massacrado quando chegou os primeiros nativos lá, e não foi tipo ser massacrado necessariamente de uma chacina, porque teria resquícios, entendeu? Se fosse uma morte causada por uma guerra, por uma batalha, teria alguma evidência sobre isso. Mas agora, se fosse uma morte por uma doença, sabe assim? E pensa que é um lugar que é muito fácil literalmente morrer todo mundo, sabe? Se era um núcleo que as pessoas viviam todas juntas, esse tipo de doença que se espalhava muito rápido, então é um tipo de ideia que algumas pessoas discutem, né? E também, considerando a densidade da floresta amazônica, realmente é o tipo de lugar que tomaria uma cidade assim mais assim primitiva, digamos, rapidamente, sabe? É um lugar que não demoraria muito, né? Mas por que tem algumas convicções a respeito dessa ideia de que, tipo assim, por que poderia ter uma civilização na Amazônia, né? Além desse fato de que não foi explorado e esse tipo de coisa. Tem alguns indícios também que a gente está descobrindo graças ao terrível processo de desmatamento. Tem uma expressão em inglês que significa range. O que é um range? É um símbolo que as pessoas faziam, na verdade, através da terra, sabe? Eles manipulavam a terra para fazer formas específicas, desenhos específicos geométricos, sabe? E que tinha algum simbolismo que a gente acredita que era espiritual ou religioso. E existe também o Stonehenge, por exemplo, né? O que é Stonehenge? Range feito de pedra. Esse daí é o exemplo mais claro. Você sabe, já viram aquela imagem do Stonehenge, que é aquela distribuição muito misteriosa que tem lá na Inglaterra, na planície de Salisbury, entendeu? Esse Stonehenge é isso aí, sabe? É um range, só que ele é feito de pedras. Então, aqui na floresta amazônica, não só na região do Brasil, mas no Peru e vários outros países que tem, só conforme as pessoas estão desmatando a floresta amazônica para fazer
plantar soja ou então cultivar gado, essas porcaria que os governantes fazem, sabe? O que que a gente está descobrindo? Marcas, símbolos, ranges de grandes proporções. Quando eu falo grandes proporções, eu quero dizer grandes proporções mesmo, sabe? 30, 40, 50 metros. Procure essas imagens, coloque assim, símbolos sendo descobertos na Amazônia, eu coloco Amazônia Ranges mesmo. Range se escreve H-E-N-G-E. Vocês vão ver que estão sendo revelados vários símbolos, várias formações feitas na Terra ali, entendeu? Manipulações da Terra para fazer símbolos, para fazer formas geométricas. Quem é que fazia esse símbolo? Por quê? Qual o significado? Nós não sabemos. Mas, né, é mais um indício de que tinha realmente uma civilização, entendeu? A gente não sabia que existia isso daí, porque antes tinha árvore em cima desses lugares, sabe? Tampando, isso que eu tô falando, sabe? A floresta cresce por cima das coisas e literalmente tu não enxerga que há muito tempo atrás, dessa parte daí, a humanidade tinha feito essas formas que ficaram aí mesmo depois de todo esse tempo, sabe? Então isso indica várias coisas, indica que foi praticado durante muito tempo, indica que é uma organização social muito grande, porque esse tipo de coisa assim para fazer dessa forma, para fazer esses símbolos, esses alinhamentos. Tem uma, inclusive, que eu acho muito curioso, como parece com o núcleo da bandeira do Brasil, sabe? Tem uma forma dessas do range que parece muito com a bandeira do Brasil na parte, que é a bola azul e aquele. Eu não vou nem saber como identificar, sabe? Mas aquela forma, o losango, talvez, amarelo, que a bola azul fica inserida dentro, sabe? Parece que tem uma forma muito parecida com essa bandeira do Brasil num desses ranges, sabe? Mas então, o que que é isso indica? Tem uma organização social, porque é um pessoal que tinha que fazer, e provavelmente era um negócio que é reiterado várias vezes para ter ficado marcado até agora, sabe? Para estar até aí. Tipo, não dá pra saber qual foi a última vez que as pessoas fizeram esse desenho, daí eles trabalharam esse desenho, mas é um bagulho que eles devem ter feito ao longo dos séculos. E vários desses lugares tem, tipo, assim, vários desses lugares não, vários desses ranges tem 20, 30, 40 metros, sabe? Tu só consegue enxergar eles com clareza se tu tá olhando de cima, sabe? Através de uma imagem aérea, como um helicóptero, por exemplo, ou um drone. Só que ele tem uma pergunta: como é que eles estavam confeccionando isso? Confeccionando não. Como é que eles estavam formando essa forma? Formando essa forma, não. Como é que eles estavam manipulando a Terra para adquirir esse aspecto, sabe? Eles tinham que ter uma noção exata do que eles estavam fazendo, precisa. Isso daí revela que eles tinham que conhecimentos avançados de geometria, e para ter conhecimentos avançados de geometria, você tem que ter conhecimentos avançados de matemática, sabe? E daí, eles estudando as formas e a distribuição e as pontas e para onde que esses ranges podem estar apontando, eles descobriram que eles costumam estar alinhados com o norte verdadeiro, o true north, sabe? True north em inglês. Em português é norte verdadeiro. O que que é o norte verdadeiro? É o norte magnético, sabe? É o norte que tu não é, tu sabe ele simplesmente através de uma forma, através da astronomia, entendeu? Porque outras coisas podem te iludir, podem te enganar, tu pode tentar se guiar por outras questões e tu acabar não acertando o norte verdadeiro, digamos assim, que é o norte sempre, não importa das circunstâncias, sabe? Só que agora, o norte magnético, sabe, é o norte verdadeiro que tem a ver com a astronomia. Tu sabendo se guiar através das formas que estão para fora do planeta Terra, tu consegue sempre se guiar de forma precisa, sabe? Tu nunca vai cometer erros por causa que, né, essas coisas não mudam, né? Sempre que tu olhar para o céu e tu saber o que tu tá enxergando lá em cima, vai estar sempre lá no mesmo lugar. O que pode mudar é tu aqui embaixo, dependendo de onde que tu tá no teu hemisfério, né? No nosso planeta. Só que daí, então, quer dizer que eles sabiam o norte verdadeiro, entendeu? E eles alinhavam as coisas, eles conheciam todas essas coisas e eles faziam essas práticas. Então, tudo isso daí era um indício de que de uma civilização, porque tu não pode ter essas coisas sem ter tempo, sabe? Tu não tem como tu aprender geometria avançada na tua vida se tu não tá vindo através já de um estudo, de um ensinamento, sabe, de uma doutrina. Tu não tá descobrindo essas coisas nesse teu lifetime de agora, sabe? Tu já tá vindo de alguma forma de um estudo mais aprofundado, tu tá aprendendo com gente que já tem um conhecimento, sabe? Existem indícios claros de uma civilização para tu conseguir fazer esse tipo de coisa. O problema é que a gente ainda não encontrou a prova aquela cabalística mesmo, tipo assim, uma cidade de fato, sabe? Tipo uma cidade que tem dos Aztecas, dos Maias, a gente não encontrou algo desse tipo lá na Amazônia, mas também a gente não explorou 5 quilômetros de floresta amazônica ainda. 5.000 quilômetros, não é 5 quilômetros, 5.000 quilômetros de floresta amazônica, mais ou menos, né? E ainda não estudamos nada da Terra. Falando especificamente da Terra, outra coisa curiosa a respeito da formação da Amazônia é a famosa Terra Preta, sabe? É curioso que o Graham Hancock, falando dela lá no programa do Joe Rogan, ele falava assim, Terra Preta. Aquele bem, a pronúncia bem típica assim de gringo, né? Mas o que é essa Terra Preta?
Quem mora aqui no Brasil sabe, tu consegue imaginar. Se eu falar pra vocês terra preta, você já imagina uma terra preta. Só que, tipo, tem uma terra preta especificamente lá na Amazônia, sabe? Que acredito que ela foi cultivada, que ela foi criada, que ela foi manipulada, sabe? Que nativos, pessoas daquela região manipularam. Isso deu um negócio assim real, estudado pela ciência, que a ciência ainda não entende muito bem, mas que é notório que as coisas que são plantadas na terra preta crescem muito mais e que tu pode inclusive misturar essa terra preta com um chão que não é de terra preta e ele vai terra pretificar o resto daquela terra, sabe? Então é realmente uma tecnologia amazônica, sabe? É algo que foi criado e com tipo, ser manipulado, sabe? Os seres humanos daquela região entenderam, compreenderam, conseguiram criar uma mistura ali de micróbios e várias coisas ali que fazem uma espécie de extremo fertilizante natural. Se vocês pesquisarem a respeito disso, vocês vão ver imagens comparando, sabe, plantações feitas em terra normal e feitas nessa terra preta, né? Tem vários artigos em inglês que eles escrevem assim, Amazonian Black Earth ou Dark Earth, sabe, que quer dizer terra preta, terra escura. Então, outra coisa muito curiosa, né? E daí também nesse programa que a gente tinha, que o Graham falava aquela coisa que a gente tinha comentado aqui a respeito, que ter cada vez mais essas informações todas a respeito dessa natureza misteriosa da Amazônia tá mostrando que talvez não seja natureza, sabe? Talvez esteja assim, realmente assim um cultivo, sabe? Cada vez mais tem gente defendendo a ideia de que a Amazônia não se tornou o que ela se tornou por um acaso, sabe? Ela sempre foi esse exemplo. Eu cresci pelo menos ouvindo que a Amazônia é uma floresta sem igual, sabe? E ela é uma floresta sem igual no sentido assim, de ser uma selva, sabe? A selva amazônica, a floresta amazônica, a abundância que tem realmente é incomparável. Se vocês verem números, sabe? A quantidade de espécies que tem, aqueles dados que dizem que parece que tem mais espécies de plantas dentro da Amazônia do que fora em todos os outros lugares. Posso não estar exatamente certo nas minhas afirmações, eu peço perdão, mas eu quero dizer que as informações que eu tenho sobre esse assunto é mais ou menos sobre isso aí, que a floresta amazônica é excepcionalmente assim, uh, como posso dizer, se faltou agora o termo específico, mas ela é abundante, sabe? Abundante em diversidade, né? E daí, e tem gente, cada vez mais gente levantando ideia de que, olha, isso daí não foi por acaso, sabe? Realmente tem seres humanos estabelecidos na floresta amazônica há muito, 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 muito tempo, e eles aprenderam um monte de coisa, eles criaram um monte de coisa, eles cultivaram um monte de coisa, né? Entram nos assuntos assim da ayahuasca, né? Que a gente tinha comentado mais ou menos isso, mas sempre vale a pena bater nessa tecla, né? De que quando tu tem noção de que a ayahuasca é a combinação específica de um cipó com folhas de outra planta, sabe? Numa floresta tão vasta, tu entende que isso daí não pode ter sido por acaso, sabe? É impossível que esses seres humanos que fizeram a primeira vez essa mistura da ayahuasca e depois se tornou uma cultura que sobreviveu tudo, cara. Sobreviveu todas as perseguições, sobreviveu todas as coisas, todos os processos históricos. E hoje em dia, em 2022, as pessoas ainda sabem preparar essa bebida da ayahuasca, sabe? Então, isso daí, tu me dizer que isso daí foi por acaso, que isso daí descobriram na tabela de tentativa e erro, é impossível, sabe? A gente pode discutir sobre quem é que ajudou essas pessoas a desenvolver isso, sabe? Se eles receberam um ensinamento específico de um ser humano que tinha esse conhecimento por uma razão misteriosa, se ele é de uma civilização avançada, ou se é um ser humano que veio de outro planeta, sabe? Ou se ele recebeu esse aprendizado realmente de um guia espiritual, que eu acredito mais, sabe? O famoso um ser interdimensional que apareceu para ele através de um sonho, ou realmente através da consciência dele enquanto ele estava acordado, e ele foi guiado a misturar essas substâncias específicas para fazer essa bebida específica que criar uma jornada tão profunda que continua existindo até 2022 e as pessoas ainda buscam quando querem ter esclarecimento sobre várias questões, né? Então tudo isso daí sobre a floresta amazônica é fascinante e reforça a ideia de que, olha, ela não aconteceu por acaso, ela não aconteceu por acaso, ela aconteceu com intenção, com propósito, com dedicação, sabe? E que o Graham acredita, ele fala assim, eu acho que a floresta amazônica, estudando mais esse lugar, a gente pode descobrir um monte de coisa sobre a nossa história e talvez sobre a história da humanidade, da civilização, sobre um monte de coisa que a gente assumia, sabe? Sobre um monte de coisa que a gente estava falando, que a gente sempre achava, olhava para o antigo mundo e achava que lá que estavam as respostas, a gente não estava pensando que talvez na América tivesse muito mais informação, muito mais esclarecimento sobre várias coisas que a gente nem tinha pensado que podia se perguntar, sabe? Então, realmente, eu acho que a
floresta amazônica tem muita coisa para nos mostrar ainda, sabe? Muita coisa pra gente descobrir. Espero realmente que a gente descubra essas coisas não através de desmatamento, sabe? Eu espero que, antes tarde do que nunca, a humanidade pare de desmatar e a gente faça um estudo mais, assim, aprofundado, sabe? Pode ser trabalhoso e tal, mas algum dia nós vamos ter tecnologia e daí só tem dedicação, né? Eu, particularmente, eu sou muito mais interessado em descobrir coisas a respeito do nosso próprio planeta, sabe? Eu acho que tem vários lugares que a gente tem que estudar, a floresta amazônica sendo uma delas, o deserto do Saara, que um dia eu vou falar mais especificamente sobre o deserto, senão eu vou entrar nesse assunto nesse momento, mas há um tempo atrás eu fiz um estudo sobre essa questão, mas o deserto do Saara é outro lugar que tem pouquíssimos estudos e que no passado ele já não foi, ele não era um deserto, então eu acho que pode ter coisas incríveis lá, realmente incríveis, mas não fizeram estudos aprofundados lá naquela região, sabe? E deixa eu ver se tem mais algum lugar. A Antártida também, né? Com certeza é um lugar que eu gostaria de saber se em algum momento da história da humanidade, né, estudando realmente, se aprofundando, chegando lá, indo ao fundo na Antártida, a gente descobre que se tem alguma coisa que aconteceu lá que a gente não tenha percebido, né? Isso também para falar as profundezas do oceano, sabe? Isso daí é outra coisa super interessante que a gente não tem como descobrir mais a respeito do nosso núcleo, tipo assim, o núcleo que seria acessível, no caso, né? Não o núcleo terrestre que a gente não tem como chegar até lá, porque fica no centro de tudo, né? Mas agora a gente não consegue se aprofundar muito nas profundezas ainda, a nossa tecnologia não permite, mas eu acho que tem várias coisas dentro do nosso próprio planeta, sabe? Toda essa questão de lugares que agora estão embaixo d'água e que antigamente não estavam embaixo d'água, sabe? E vice-versa, lugares que hoje em dia têm vida antigamente não tinham. Eu acho que tem uma série de lugares no mundo ainda, sabe? Antes de se ficar fascinado pelo o que tá fora do planeta Terra, que eu também acho interessante, mas eu confesso que pra mim tem um passado histórico nesse planeta aqui que eu gostaria de saber mais a respeito, porque, sei lá, eu acho que essas questões assim, de história natural e antropologia são verdadeiramente fascinantes. E deixa eu ver aqui o que eu posso falar para concluir esse programa. Porque eu sei que tinha. Ah, sim. Pelo lugar, só pra deixar claro que não é só aqui no Brasil que esse tipo de merda é feita, né? Vários dos. A maioria dos sítios arqueológicos que são relatados pelos pessoas que registravam coisas, sabe? Historiadores diversos no século XIX, hoje em dia já não existem mais, porque tanto aqui na América Latina quanto lá na América do Norte, lá nos Estados Unidos, essas, tipo, chegavam num lugar, as pessoas destruíam tudo só para fazer virar plantação e para cultivar animais, sabe? Agropecuária e agricultura, e era isso, sabe? Ninguém pensava assim, nossa, vamos deixar isso aqui porque no futuro as pessoas vão estudar, sabe? Então, qualquer lugar que foi preservado, esse tipo de coisa, é porque tinha gente, geralmente descendentes de indígenas, ainda fazendo questão de preservar e fazendo todo o possível para que não fosse destruído, tomado, né? Porque tem um monte de gente que, eu sei que tem gente que detesta essa ideia de deixar os, os, né, os lugares assim intocáveis, né? Mas, porra, eu acho que eu nem gosto de entrar nessa parte chata da discussão, porque ó, é tão estúpido esse tipo de coisa que eu prefiro nem discutir, sabe? Porque não deveria nem ser uma pauta, não deveria nem ter que explicar pra criatura o fundamento disso, né? É pra falar em explicar pra criatura, eu vou ter que dizer que teve uma parte do programa assim, né? Desse papo entre o Graham Hancock com o Joe Rogan, que eu achei muito interessante, que ele entrou no papo mesmo assim, de que o fato de que ele é um idoso, de que ele é um velho, né? Tipo, na época desse programa, desse papo, né, que foi 2019, ele tava com 69 anos. Então agora a gente tá com 72, e já dá pra dizer que é um idoso, né? Não tem outra forma de falar. E é o tipo de coisa que realmente quando eu me ligava nisso, daí eu ficava realmente impressionado, porque ele tá tão lúcido, e ele conversa tanto sobre várias coisas, e ele não fica, tipo assim, sabe? E claro, e não só pelos papos dele que são interessantes, mas a retórica dele também é impressionante. E é claro que ele também é um tipo de velho que consome drogas, né? Desde maconha, ayahuasca também, cogumelo, ele já fez uso de todas essas substâncias e tudo mais. Tem histórias pra contar com várias dessas. Então, realmente, é um daqueles caras que eu penso assim, que ele é uma exceção da geração dele e ele mesmo se define assim, sabe? Ele sempre fala que ele diz que hoje em dia ele consegue encontrar gente da arqueologia que confessa que lê os trabalhos dele, apesar de não falar para os professores, porque a maioria dos professores de arqueologia não gostam dele, sabe? Catalogam ele como pseudocientista e os caralho. Mas, né, dá pra ver que ele não se enxerga assim, ele fala, eu não sei como é que
levantar perguntas sobre as coisas que eu sempre elaboro, porque, da onde que tá vindo o meu questionamento, a minha intriga e essa possibilidade que eu tô querendo debater, que ele fala assim, a minhas ideias podem ser românticas, mas eu sempre tô buscando algo para sustentar, né? E várias dessas coisas daí que eu tô falando para vocês são coisas que ele vem falando, e que nem o Joe Rogan falou, que desde os anos 90 ele tá falando sobre esses assuntos, e várias dessas coisas que ele falava, que naquela época não tinha quase nenhuma credibilidade, hoje em dia as coisas estão mudando, sabe? Hoje tem gente nas comunidades científicas trazendo argumentos e trazendo debates, e várias dessas pessoas realmente acreditam nele, sabe? Tem gente que fala assim: olha, eu entrei pra história justamente para encontrar os erros da história, porque eu lia livros estilo do Graham Hancock, que falava sobre possíveis erros, sabe? De conversões que foram feitas. Até assim, questão assim do Egito. E aqui, ó, eu vou deixar bem claro aqui. Não tem nada a ver de falar que foram alienígenas que fizeram as pirâmides, não é essa parada, entendeu? Mas tem muita coisa a respeito ainda da arquitetura, da estrutura egípcia, que não foi bem estabelecida, sabe? Se vocês procurarem a tal de Câmara dos Reis, sabe? Que no topo dela, em cima da parte onde seria enterrado o faraó, tem várias e várias pedregulhos de granito, tipo assim, que entre cada um dos andares do teto, você tem que ver o topo, procure assim, Câmara dos, tipo, como é que eu falei? Não, Câmara dos Reis, sabe, do Egito. Vocês vão ver lá, vocês vão ver que tem toda uma estrutura explicando que cada um daqueles blocos pesa não sei quantas toneladas e para fazer qualquer tipo de transporte que fosse colocar aquilo lá no topão da própria pirâmide, sabe? Teria que ter no mínimo uma rampa que tivesse lá até o dia de hoje, porque não poderia ser uma rampa feita de areia, porque uma rampa de areia não suportaria carregar todas aquelas pedras que pesam toneladas acima, sabe? Então tem várias coisas a respeito de como que foi feito as estruturas egípcias, sabe? Tem gente que levanta a possibilidade de que as estruturas egípcias são ainda mais antigas do que as pessoas assumem que elas são, né? Tem uma ideia de que. E essas ideias têm fundamento, sabe? Tem gente que tá estudando essas coisas, porque, tipo assim, foi que nem eu falei, cara. Muitas das coisas que as pessoas assumiram que funcionavam no Egito foi feito por algum cara que falou isso lá no século XIX ou XX, sabe? E daí depois um monte de gente visita de novo, estuda de novo e fica assim: peraí, eu acho que aqui tem um monte de coisa que o cara que tava aqui antes de mim não parou pra pensar e não refletiu, né? E tem um ponto assim de. Agora eu não sei qual é o termo, sedimentação, sabe? Mas isso que tem indícios reais, concretos, de que em algum ponto tinha água na base de alguma das pirâmides, eu não sei se é aquela pirâmide de Giza, que tem. Se vocês pesquisarem especificamente sobre isso, vai falar que tem indícios que em algum momento talvez a base dela tivesse com água, tivesse alagada, sabe? E daí teria que indicar que essa base dela é mais antiga do que a parte de cima dela, então quer dizer que aquilo lá já estava ali, provavelmente antes dos egípcios ter construído, talvez, sabe? Então tem várias coisas a respeito da estrutura da arqueologia, até desses lugares que são muito bem estabelecidos, que nem eu comecei aqui no programa e falei da máquina de Anticythera, sabe? Tem um monte de coisas desses lugares que a humanidade nunca saiu de perto, que a humanidade sempre ficou falando, que ainda ali que a gente não tem resposta, sabe? E é disso que eu tô falando, não é para falar de alienígenas do passado, de ETs vindo aqui, sabe? Mas agora, simplesmente ter a humildade de falar, bom, tem coisas a respeito de civilizações do passado que a gente, com a formação limitada que a gente não tem como falar com certeza como aconteceu. Algumas coisas a gente tem como falar, outras coisas a gente pode especular e outras coisas a gente tem que deixar, tipo assim, cara, eu não sei, entendeu? Pensa aí, discute aí, busca mais evidência, sabe? Mas é isso aí. Deixa eu ver se tinha mais alguma outra coisinha assim, porque, na verdade, aqui, né, esse tipo de programa sempre vai me deixar com a ideia de que eu podia ter falado mais coisas, porque sempre tem mais o que falar, sabe? Não é como se eu tô puxando vários assuntos, alguns que eu tirei direto do papo do Graham com o Joe, mas alguns outros que eu tô tirando de outras informações que eu tinha, sabe? De outros momentos que eu tava fazendo pesquisas referente a esse tipo de assunto. Mas eu acho que é isso aí. Acho que se eu tentar forçar agora nesse momento vai ficar antinatural. Eu vou encerrar falando dessa questão assim cósmica da parada mesmo, sabe? Todo esse lance assim de astronomia, astrologia, as duas coisas nos leva a praticar a mesma coisa, que é olhar pro céu, sabe? E olhar pro céu quer dizer realmente observar, enxergar. E a gente vive enxergando aquele fenômeno assim de poluição de luzes, sabe? De vida da cidade, assim, entendeu? Que a gente tem muita luz, muita lâmpada, muita iluminação artificial, a gente ainda é mais prejudicado na hora de conseguir olhar para o céu e enxergar as coisas. Mas, realmente, eu fico pensando se será que os planetas em si, sabe?
Aqui, ó, é brisa minha, assim, brisa espiritual agora, assim, entendeu? Já parou toda a parte mais, assim, querer convencer através da racionalização. Agora aqui é uma brisa mais simbólica mesmo que eu quero compartilhar com vocês, sabe? Quando tu tem essa noção de que os romanos rebatizaram os deuses do panteão grego para se identificar com os planetas, e quando tu entende como essas estruturas são grandes e os significados reais que o tamanho deles tem, sabe? Tipo assim, a diferença, tipo assim, Júpiter ser tão grande assim influencia realmente funções dele aqui no universo e, na verdade, tipo assim, no sistema solar, sabe? As coisas funcionam da maneira que funcionam por causa de cada um dos planetas que tem aqui. Apesar deles não terem vida que nem tem aqui no planeta Terra, eles têm uma função, eles têm um fundamento, e eu me pergunto se eles sendo tão grandes, tão assim, produzindo tanta energia, emanando tanta energia, eles realmente não sejam representações de deidades, sabe? Representações de deuses, sabe? Que a gente completamente perdeu a capacidade, quando eu digo a gente, digo eu também incluso, sabe? Eu não fico olhando para a Lua e rezando para ela, eu não fico pensando em Netuno como algo que eu deveria cultivar, Júpiter, Saturno, Mercúrio. O planeta Terra eu já penso um pouco, sabe? Apesar de que eu não sei muito como eu posso fazer isso em prática, mas eu já realmente acho que o planeta Terra em si deveria ser cultivado como um deus, sabe? Na minha opinião. Nós deveríamos ter uma entidade chamada Terra, poderia ser uma mulher mesmo, de preferência, Gaia, sabe? A porra que for, mas acho que deveria ter essa noção de que o planeta Terra é um deus e nós temos a função de trabalhar em prol dele, não para destruir ele. Na minha opinião, isso deveria ser real e aceito, e as pessoas não deveriam virar a cara para isso e achar, tipo assim, não, vamos cultivar outros deuses, mas cultivar o nosso próprio planeta como uma entidade é um pouco absurdo. Eu acho isso daí realmente. E eu sei que eu tô chegando meio papo, pra quem não tá conseguindo acompanhar a minha caminhada, pode estar ficando meio papo assim de índio. Não que eu considere isso uma ofensa, entendeu? Eu tô realmente reconhecendo hoje em dia, através do raciocínio, que eu tô conseguindo identificar algumas identificações dos povos nativos que diziam que o Sol era um deus, entendeu? Porque também tem a mesma lógica, sabe? A distância do Sol, a nossa atmosfera, todas essas coisas serem feitas da maneira que são, permitindo que a vida flua da maneira que é, talvez isso sejam representações para a gente enxergar essas formas cósmicas, sabe? Como algo além só de simplesmente uma grande bolona de terra que tá lá, insignificante para nossa vida, insignificante para nossa existência, sabe? Que não faz a menor diferença para ti que exista ou que não exista Mercúrio, Vênus, sabe? Plutão, Netuno, Saturno, todas essas porcarias são indiferentes para ti e tu gastar qualquer segundo da tua vida pensando nessas bolonas enormes que estão ali existindo ao mesmo tempo muito longe, mas nem tão longe assim, tipo, perto o suficiente para a gente poder observar, perto o suficiente para a gente ter consciência, para nossos antepassados terem consciência a respeito e vários deles atribuírem função para as estrelas também e todas essas coisas, sabe? Então, essa ideia de que realmente eu acredito que a gente está num momento da nossa história que a gente está perdendo a capacidade de olhar para essas formas cósmicas e enxergar nelas qualquer ligação nossa com elas, apesar de que em essência, em estrutura, aí falando até de uma forma assim, química, física, realista da parada, nós somos tão nós somos compostos por elementos que são idênticos, sabe? A nossa formação atômica, tudo que está aqui do lado de dentro do planeta Terra e do lado de fora, a gente ainda faz parte das mesmas composições químicas. A única coisa que muda é a quantidade e a distribuição e tudo mais. Mas ainda assim nós somos a mesma forma de vida, nós somos a mesma parte do universo. Eu acho que a gente chegou no ponto que a gente é tão consciente sobre isso que a gente deveria utilizar isso em forma prática, sabe? A gente está conseguindo observar a natureza assim, como posso dizer assim, praticamente espiritual do universo, do meu ponto de vista, sabe? A gente está praticamente conseguindo olhar com nossos olhos aquilo que, tipo assim, hoje deveria ser razão mais forte ainda para a gente enxergar isso como algo palpável, mas parece que antigamente, quando a humanidade não conseguia ter tantas provas de que os planetas estavam ali, eles tinham a maior capacidade de enxergar neles algo de importância, relevância, de utilidade e de que, né, a própria Lua e o próprio Sol, eles eram muito mais reverenciados, muito mais respeitados pela humanidade desde sempre do que ele é hoje em dia, sabe? Hoje em dia, praticamente quase nenhum ser humano dedica quase nada do dia dele, da consciência dele, da psique dele, pensando a respeito desses astros com qualquer carinho, sabe? Então imagina se a gente tá completamente cego porque essas coisas gigantescas da nossa volta é aquilo que a gente deveria cultivar, respeitar e amar, assim como a natureza real da nossa volta do dia a dia que a gente deveria respeitar e amar. Então realmente entro nessa pira e eu acho que talvez seja a verdade, entendeu? Mas eu não tenho provas, eu só tenho convicções. Mas é isso aí, cara. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido.
E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.